Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para esse momento de encontro, de entrevista, de partilha. Nós daremos início hoje com encontros com vários diretores da Rede Calábria, diretores que ao longo desses 60 anos partilharam suas vidas, suas emoções, suas alegrias, seus desafios. E será um momento de encontro muito prazeroso, assim, e hoje, de um modo todo particular, nós queremos acolher, né, em nossa casa, nesse ambiente que também é a sua casa, o irmão Gilney Bampi, que partilhou sua vida, sua missão, aqui na Rede Calábria, também na direção. Queremos primeiramente dar as boas-vindas, irmão Gilney, é uma alegria poder acolhê-lo, né, de volta, né, na casa, porque essa é a sua casa também, né, e seja bem-vindo mesmo para partilhar um pouco da sua vida, da sua estada na direção do Calábria. Primeiramente, Gilney, tem muitos colaboradores que não lhe conhecem, né, gostaria que você se apresentasse, né, dissesse onde você nasceu, né, onde você realiza agora a sua missão também, né, e também de imediato, assim, em que anos você esteve presente aqui na Rede Calábria, aqui, né, no Centro Profissional São João Calábria. Certo, obrigado, olá, Padre Gustavo, olá a todos os amigos e colaboradores da Rede Calábria. Primeiramente é uma alegria, obrigado, Gustavo, pelo convite, né? Assim, eu já faço parte já há um tempo, né, da história da Rede Calábria, e é uma alegria estar aqui e partilhar um pouquinho daquilo que se viveu, né, aí da nossa vida, da nossa história. Bom, eu então me chamo irmão Gilney Bampi, eu sou natural de Caxias do Sul, né, a minha família atualmente mora em Farroupilha, minha mãe e os meus irmãos na região. E atualmente andei por várias casas, né, da congregação, sociais, de modo especial, e também de formação. E hoje, atualmente, eu estou em Rio Grande, né, nós estamos iniciando já, porque a gente deu um tempo pela pandemia, mas estamos um trabalho social, né, bastante tentativa de ser conforme a providência quer, né, no seu tempo e no seu caminho. Nós estamos iniciando aqui, né, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, e buscando ver o que a providência de Deus nos quer aqui nessa cidade, que é a mais antiga, a primeira cidade do Rio Grande do Sul, né, então, e também tem muitas necessidades a nível social, educação, e a gente, como calabrianos, né, como pobres servos, queremos dar também a nossa contribuição. E também porque já os pobres servos estão aqui há mais de 20 anos, e agora se despertou, então, para um trabalho social, depois de sonhos, né? Nós estamos tentando levar adiante. Eu, sim, fiz parte aí da Rede Calábria, quando ainda não se chamava Rede, mas que estava se construindo para isso. Ainda quando eu era seminarista, em 81 a 83, nós éramos seminaristas do ensino médio, era o segundo grau na época. Em frente aí à Rede Calábria, a sede da rede, tinha o COF, Centro de Orientação Vocacional. Então a gente morava, vivia ali e fazíamos na época o segundo grau ali no Calábria, que se chamava Escola de Primeiro e Segundo Grau Padre João Calábria. E 3 anos. E aí durante a manhã era a escola, né, a aula regular.
E de tarde a gente fazia, no meu caso, algum sim, disponibilidade, né, de várias oficinas, ou então até no próprio COF, mas eu fazia aprendizado na marcenaria, né, durante os 3 anos. Depois, na sequência, eu, no vocacional, fiquei postulante, fiquei 2 anos, então, 84 e 85, ali no Calabria, como postulante na comunidade, onde eu era educador de marcenaria, né, com jovens nos cursos mesmos de profissionalização. Depois eu fui para Farroupilha, noviciado, voltei em 1987 a 90, né, onde fazia teologia de manhã e à tarde dava apoio ali para os educandos. Depois, em 95 a 98, também fiquei aí no Calabria, né, onde eu era responsável pelos cursos profissionalizantes, e depois também dava apoio na marcenaria. E retornei em 2005, em agosto, né, a participar junto com um conselho na época, e 2005 a 2011, sendo que de 2007 a 2011 fiquei, então, diretamente na direção. Mas eu fui mesmo para o Calabria em agosto de 2005. Isto é, resumindo, então, foram 16 anos e mais os 3 de COF. Então, 17 anos, né, 19 anos, aliás, que conheço o Calabria, que frequentei o Calabria, de modo especial, os últimos 6 anos, 5 anos aí também na parte da gestão. Acho que inicialmente esse o que a gente mais ou menos fez enquanto caminho inicial, né, para conhecer um pouco a estrutura e trabalhar um pouco aí na rede Calabria. Irmão Gilney, assim, nessa sua estada aqui pelo Calabria, qual foi o principal desafio que você acha que você teve frente à missão, né, dentro do tempo que você esteve por aqui? Certo. Que você teve que enfrentar? Sim. Assim, em 2005, quando fui eu estava em Farroupilha na época, na parte administrativa lá, aí fui transferido lá para o Calabria, a atuar, dar um apoio junto à direção, estava já na vice-direção, junto com o conselho. E depois, em 2007, né, então, assumi como diretor operacional, né, e depois teve outras configurações. Mas, para mim, acho que o principal desafio ali foi atuar junto nos conselhos. São vários desafios, né? Eu quero apontar alguns. Um deles foi um grande aprendizado também, foi a questão da gestão, né, diferenciada, que a congregação estava começando já tinha algum processo de encaminhamento para isso, mas que estava já começando a despontar. E no Calabria, e na região de Porto Alegre, ele foi um dos primeiros a iniciar com a questão dos conselhos compartilhados, né, com os leigos, na parte mais diretiva, e também na questão dos planejamentos. Eu me lembro que em 2005, quando cheguei em agosto, logo em setembro, já tinha reuniões marcadas também de processos anteriores, né, o irmão Chidovar, inclusive, que estava na direção geral do Calabria, se teve as primeiras reuniões para implementar o planejamento circunstancial, que depois desenvolveu, né, e hoje ele é uma marca registrada praticamente das nossas atividades. Uma outra desafio que eu achei assim bastante grande, acho que talvez ajudou também a alavancar, que já vinha vindo como um desafio do Calabria, foi a questão da abertura a parcerias. Tinha alguma coisa, mas não muito. O que tinha uma abertura muito grande com os conselhos de direito, né, que ainda, né, o tempo do professor Anaírton, o próprio Antônio Daló, na época, quando eu era diretor da escola, o Jaime Cole, né, iniciaram um processo de participação nos conselhos e depois se deu continuidade. E eu participava também dos conselhos e também o Mário de Cristóvão, inclusive, também contribuiu muito para isso. E com essas infusões anteriores e essa continuidade, se abriu bastante para parcerias. Eu acho que o desafio foi abrir o Calabria. Na época, tinha toda uma questão também de dificuldade de sustentabilidade, tinha dificuldade de conciliação, ou então
o desafio da conciliação entre ensino e produção, que na época tinha cursos, pena tinha sido fechado a parte da escola, tinha cursos profissionalizantes e se procurava, então, formar os alunos também próximos a áreas produtivas. E a área de produção era bastante grande em algumas oficinas, e então tinha esse desafio da conciliação. Ao mesmo tempo, desafio, e ao mesmo tempo era um dos know-how do Calabria. Tanto é que muitos jovens formandos do Calabria, eram admitidos em empresas como aprendizes, ou então como profissionais, ou meio profissionais, já com a experiência adquirida nos cursos, tendo a parte de ensino e também a prática, que era dada na proximidade com a produção. Isso eu acho que alavancou e também deu muito ênfase e conhecimento à escola. Mas esse desafio que eu comento, que eu falo em relação às aberturas e às parcerias, foi onde também começou a abertura aos que chamam hoje de núcleos. Me lembro que, na época, se começou a questão dos projetos sociais, que não tinha no Calabria, somente cursos. Se iniciou com o Centro de Cuidados, o SAS, inclusive, que se buscou uma parceria junto com o Orçamento Participativo. Então, essa mobilização social foi um desafio e que disso gerou toda a construção de parcerias com o poder público municipal ou estadual. Eu me lembro, por exemplo, duas que ficou bastante marcada, ou três, para mim, foi a questão do Semi-Liberdade, né, que foi uma construção com a Secretaria da Justiça e a FASE, o Ação Rua, né, com a FASC. Esse Ação Rua, para mim, foi um dos marcos, porque se sentou junto com os técnicos da FASC, na época, para construir com eles. Então, houve assim um acréscimo bastante grande, porque se sentou junto poder público com as ONGs, não era somente Calabria, tinha outras também, e junto se construiu essa proposta, claro que dentro de uma legislação já estabelecida, mas se construiu a parceria juntas. Para mim foi algo assim, um desafio bem interessante. Também na época se fez a rede de parceria social, o RS socioeducativo, né, com o governo do estado na época. Então foram parcerias que eu acho que deu muito trabalho, desafio, e também acho que a partir dali se conseguiu e se começou a construir, né, outras parcerias, e hoje Calabria, a rede Calabria, parece que tem muitos núcleos em outras áreas também, né? Então acho que esses desafios eles foram difíceis, porque eram coisas novas para nós também, mas que na discussão, junto com os conselhos, com o conselho de gestão, que era o conselho operacional, que também era novo para mim, e junto com a discussão com o poder público, construir essas instâncias de parceria público-privada ou de parceria em conjunto, foi um desafio que, para mim, até hoje, né, traz algum legado de ensino e me faz levar adiante também a atividade onde estou aqui. Tivemos o desafio também de fechar, né, algumas áreas produtivas, né, que doía muito no coração da gente, né, ter que fazer aqueles fechamentos, mas necessário, e também era uma época, Padre Gustavo, assim, de quase que de transição, né, onde a sustentabilidade praticamente vinha de algumas parcerias mais externas do Brasil do que internas, e também grande parte era da produção que apoiava os cursos. E a partir dali se conseguiu buscar parceria junto ao poder público para manter as atividades. Algumas participações, por exemplo, também em algumas conferências da aprendizagem, dos cursos profissionalizantes. Então, se foi buscando isso, e o que deu importância foi também a questão dos fóruns, né, fóruns da organização social civil organizada, que ajudou também a construir todo esse processo. Então, eu coloquei como desafio, né, a sustentabilidade econômica, a conciliação ensino-produção, a questão da gestão compartilhada, e as aberturas, que foi um desafio bastante grande, que, graças às gestões anteriores e também graças à continuidade, hoje me parece que a Rede Calabria constitui ali
um exemplo e um marco, né, um marco fundamental aí nas ações, né, da rede na cidade, né, Padre Gustavo, e do Estado, que é mais Com importante. certeza. Então, eu acho que esse link foi bem uma época, acho que quase que de transição, de pouco tempo antes tinha se fechado a escola, né, do ensino regular, se ficou com cursos. Então, de alguma forma, teve o apoio também da congregação, do Conselho Geral, né, se incrementou, fortaleceu algumas áreas produtivas mais promissoras, né, que depois, futuramente, foi fechada por uma questão também decorrente do tempo, e que acho que o tempo é que foi mostrando, né, o caminho, e acho que graças a essas aberturas, me lembro na época que se falava muito no conselho, precisamos abrir, precisamos ir para fora, vamos abrir as portas do Calábria, e foi justamente quem abriu as portas do Calábria para nós na época foram as crianças. Foi ali o centro de cuidados, que foi praticamente na gestão junto com o irmão Gedová, que ele também dizia, vamos colocar as crianças para dentro que a providência vai nos arrumar. E olha, e de fato foi isso. Né? Eu me lembro que a gente já tinha o centro de cuidados, que era levado adiante até pelo COV, também o grupo Caridade ali, que estava próximo ao Calábria, que ajudava muito, e a gente conseguiu conveniar com a FASC através de uma ação junto ao orçamento participativo. Então se colocou ali o SASE, na época foi Centro de Cuidados, e a partir dali, na sua dificuldade, no seu tempo, né, só cresceu. Depois veio também a questão da escola infantil aí das Irmãs Pobres Servas, que era uma demanda, inclusive, para o Calábria, ia ser uma parceria, era uma demanda para o Calábria e seria executado na casa das irmãs. Aí depois, conversando nos conselhos, trocando ideias com as irmãs também, então se achou justo e de melhor continuidade do processo de fazer essa transição de gestão das pobres servas. Foi aceito pelo poder público, foi feito isso e as irmãs estão fazendo um trabalho maravilhoso ali, né? Então acho que assim a abertura, né, abrir as coisas novas que vão surgindo, para mim foi um desafio grande e que hoje se vê os resultados, né? Ah, que legal, Janei. Quanta coisa interessante, né? Que a gente vai revisitando esses tempos, né? E vai surgindo assim como e legados, inclusive, né? Porque a Ação Rua aí tá em plena pandemia foi um serviço que bombou, inclusive, né? E foi um serviço muito importante assim para o atendimento desses nossos irmãos, né? Que, Exato. enfim, tiveram que migrar, inclusive, para as ruas, né? Por Exato. perderem seus Situações. empregos, as situações adversas da vida, e enfim, né? Da época eu me lembro, Padre Gustavo, que o Ação Rua foi um marco bastante grande, não foi só o Calábria, eram 4, 5 Sim, instituições, e que juntas a gente construiu o plano. A gente sentou muitas vezes, a Marinês vai se lembrar, o Edson também na época, o Conselho Operacional, se sentou muitas e muitas reuniões com a FASC para construir a parceria. Claro que estava mais ou menos montado a questão da ação em si, mas a parceria, as cláusulas, isso para mim foi novo, porque geralmente já se vem com as coisas prontas, né? E aí foi uma construção. E o Ação Rua, assim, com todas as equipes técnicas, foi uma coisa, para mim, assim, junto depois a esse modelo, então com o Estado veio ali o sócio educativo, o RS, sócio educativo, que hoje depois passou a ser o POD, não sei se mudou, como é que está hoje, mas afinal de contas, essas ações, o Semi-Liberdade também, que se fez lá na Vila Nova, também foi um marco muito grande e um serviço que o Calábria prestou no seu tempo, né? E graças à parceria, graças ao assim também não só ao apoio, mas também assim ao esforço conjunto também dos leigos, né? Então tudo se discutia em conselho, para mim também isso era novo, né? Então aquela questão da gestão, né, do diretor não ter o conselho, mas o conselho ter o diretor que juntos trabalham, isso foi uma coisa nova e que hoje está sendo assim colocado, foi de capítulo também, né? O próprio capítulo que certo. depois pediu isso,
e que hoje, praticamente em todas as casas da congregação no mundo inteiro, e se tornou, inclusive, um ponto fundamental do nosso estatuto, inclusive, né? Está no Com estatuto. certeza. Essas É isso questões. aí. Ótimo. Bom, Ginei, aqui você já deixam vários legados, né? Mas eu vou te desafiar ainda mais, assim, tudo isso faz parte da tua lembrança, né? Tem alguma lembrança significativa, um fato curioso, inclusive, assim, que você viveu com bastante emoção, que foi marcante? Ah, lembra de algo de especial, assim, que você gostaria também de compartilhar com a gente? A raça. Sim, para mim era assim, bastante forte as formaturas que aconteciam nos cursos profissionalizantes. Isto é, os jovens ficavam lá 3 anos, 2 ou 3 anos, e faziam a formatura. Então era algo assim muito, muito forte, muito sentido, e era um fechamento, praticamente uma coroação, né, da atividade do ano todo. Aquilo que eu já falei também ali, eu voltaria a colocar aquilo que para mim foi como aprendizado, como uma lembrança forte, foi o aprendizado que eu tive na gestão compartilhada de conselho, né, onde a gente discutia. Nem sempre aquilo que eu pensava como diretor vencia, né? Nem sempre que o outro conselheiro colocava a ideia original era dada continuidade, mas o que valia era a contribuição, a discussão e a busca do trabalho em conjunto. Isto é, o que importava também não era simplesmente valer-se da ideia, mas era construir para que a causa fosse a principal, que fosse a motivadora. Então, acho que isso para mim foi um aprendizado, né, daí para frente. Um outro ponto para mim, assim, a outra parte que foi bastante, já comentei, mas que para mim foi muito significativa, foi a abertura da Casa da Semi-Liberdade, que é isto, os jovens que eram da fase que tinham progressão de medida, que podiam para um semi-liberdade, vinham para essa casa, e quando a gente abriu ali, houve uma coisa que uma contribuição, apoio de muitas instituições que a gente nem sabia, nem conhecia, para até construir e fazer com que a casa ficasse boa, ficasse pronta, bonita, organizada. Então, isso fez com que a gente ganhasse mais fôlego, né? Tivesse mais coragem de dizer, olha, esse é o caminho. E um dos pontos fortes foi essa, a abertura que se teve, que se proporcionou, que gerou, e acho que está gerando também, né, assim, coisas novas. Não da gestão que eu estava, que também foi um legado das gestões anteriores, que foi um processo, foi uma caminhada. Mas eu acho que, para mim, que ficou marcado foi essa continuidade, né? Então, aquilo que a gente assumiu já tinha projeto, e aquilo que se deixou, o projeto continuou. Para mim, eu acho que isso é uma das coisas mais marcantes, porque a tendência, às vezes, é a gente, que se vê muito, né, por aí, a gente destruir o que foi feito para ter a cara da gente, né? Mas eu acho que os pobres servos têm essa dimensão diferente. Isto é, a gente ajuda a construir, a gente é instrumento, né? E as coisas têm que continuar, né? Tem que dar continuidade no seu tempo, na sua história. Acho que mais ou menos assim. Fato mais direto, concreto, assim, vem muitos na lembrança, mas esse da construção conjunta do Ação Rua, do Semi-Liberdade, eu acho que para mim foram legados assim, que para mim disse muitas coisas, né? E que hoje o Calabria também ele se beneficia, entre aspas, né? Desse legado e dessa construção. Legal. Realmente são frutos que perduram, né? E graças a Deus, né? E que coisa maravilhosa. Irmão Junei, assim, é muito enriquecedor toda essa sua partilha, né? E a gente poderia continuar a conversar por muito tempo sobre isso. Mas que mensagem você deixaria assim para o futuro Calabria, né? O Calabria vindouro, né? Porque pode ser que as futuras gerações um dia nos assistam e dizem, olha, né? O que você desejaria assim para o Calabria do futuro? Ótimo. Assim, eu partiria daquela frase que o Calabria diz hoje para nós, que
a obra é para os tempos atuais, né? Então, para tudo, Deus tem os seus desígnios e tem o seu tempo. Eu acho assim que semear, cuidar, cultivar, nesse caminho, a divina providência, ela se faz presente. Então, se entregar para semear, cultivar, cuidar, né, que a providência nesse caminho vai fazer o seu caminho, vai fazer a sua história. E também, assim, no sentido de que tudo é um processo e cabe a cada momento a sua responsabilidade e abertura. Né? Um dia o novo nascerá. Isso é quando a gente semeia, a gente fica na expectativa para logo ver o fruto, né? E quando se fala de uma instituição, quando se fala de formação, quando se fala de pessoa, ou de atender as pessoas, estar com as pessoas, não se pode querer frutos nem a médio, nem a curto, nem a médio prazo. Mas o importante é semear, né, ter a disponibilidade junto à providência de Deus, que o caminho vai se fazendo, né, e que, como a obra é para os tempos atuais, a abertura ao novo é fundamental, mas sempre com os pés no chão. Eu acho que isso é importante, talvez foi isso que a gente conseguiu fazer andar, né, as coisas, tanto na vida da gente, mas quanto também nas próprias instituições. Acho que é isso, Padre Gustavo, mais ou menos, um pouco do caminho daquilo que acho que o Calabria, né, na rede Calabria hoje, tem muito ainda a dar, a construir, né, e a oferecer para a sociedade também propostas diferenciadas, que não são diferentes das propostas evangélicas. No fundo, é evangelho isso também, né? Mas que é o evangelho vivido e partilhado na vida das pessoas. Acho que isso é importante. Legal, irmão Ginei. Muito, muito obrigado por esta belíssima partilha. Isso nos motiva, isso é vida, né? Porque foi a sua vida gasta aqui dentro, né? Também esses anos que por aqui você viveste e continua transitando por aqui, né? De certa forma, de vez em quando a gente parece aí. Né? Mas que bom, é bom acolhê-lo sempre de volta, sinta-se sempre muito em casa, né? O Calabria fez parte de sua vida, faz parte da sua vida, e eu acho que esses registros que nós iniciamos hoje vai ser muito significativo para o presente, nesse momento, fazer memória desses 60 anos de presença dessa instituição aqui em Porto Alegre, mas também assim sempre com um olhar desejoso para o futuro, né? De certa forma aí em Rio Grande, esse nascimento, né, que está aí, quem sabe não se torna uma obra muito grande, né, também, né, no tempo, né? Então, desde já, Gionei, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela sua partilha. Nos faz bem reviver esses momentos tão importantes da sua e da nossa vida. Certo, obrigado, Padre Gustavo, pela oportunidade. Obrigado também a Deus, a providência, por ter feito e fazer parte, né, da obra, especialmente do Calabria, da Rede Calabria, nas suas várias, desde o centro de sociedade, próprios servos, depois foi mudando hoje Rede Calabria com seus núcleos. Então, acho que agradeço a Deus. E parabéns pela iniciativa de consolidar, né, e de registrar esses momentos da história que acho que vale muito a pena recordar e reviver. Obrigado. Forte abraço, nosso irmão. Outro, até mais. Até mais.